Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a estrutura e organização social, que vai ser o tema que nós vamos estudar agora no segundo bimestre. Vou mostrar para vocês aqui do livro, o capítulo 8 do nosso livro Sociologia Hoje. Vai ser isso que a gente vai ver. Aqui, ó, capítulo 8, ele tem o título, né? Classe e estratificação social. Nós vamos ver aqui como que os autores clássicos da sociologia, quais são os clássicos da sociologia? Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Como que cada um explicou a questão da divisão social, né, que existe na sociedade capitalista. Que a gente percebe que a sociedade capitalista ela é baseada o quê? Na desigualdade, né, de classes. Tem as diversas classes sociais, ou chamada estratificação social, que é a divisão em diferentes grupos, né? Isso é uma marca da sociedade capitalista, das sociedades contemporâneas que a gente vive. Então, vamos começar pelo Emile Durkheim, que foi o sociólogo, né, fundador da sociologia. Aí ele vai analisar a divisão da sociedade. Aí ele explica o quê? Que a sociedade existe a divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho é a divisão em funções. Cada grupo social vai desempenhar uma função na sociedade. Aí ele fala, as instituições, né? Por exemplo, o Estado, a igreja, a escola, cada um desempenha uma função. Porque o Emile Durkheim ele falava assim que a sociedade ela é igual um organismo. É um organismo social, né? Como se fosse um organismo vivo. É um organismo, ele não tem os órgãos, que cada um faz uma função, só que eles são interdependentes, né? Um não funciona sem o outro. E aí todos os órgãos juntos, cada um desempenhando sua função, vão fazer aquele organismo funcionar. Então ele falava que assim é a sociedade. Esses órgãos, para eles, são as instituições sociais. Então, cada instituição desenvolve uma função e elas são interdependentes. Aí ele criou um conceito chamado solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Essa palavra solidariedade, que ele quer dizer, pode ser substituída para a gente entender melhor pela palavra socialização. Ele quer dizer assim que na sociedade industrializada existe um tipo de socialização orgânica, né? Funciona dessa forma, igual eu falei, como um organismo. Daí que vem a palavra orgânica que ele está usando, que ele quer dizer que é como um organismo, né? Seria o organismo social. Agora, a socialização mecânica existe nas sociedades pré-capitalistas e pré-industriais, que ele chamava de sociedade simples, né? Mas, assim, não é correto a gente falar que uma sociedade que não é industrializada ou que não é capitalista é uma sociedade simples. Ela tem a organização específica dela, né? Mas aí ele considerava que essa sociedade, ela era essa sociedade pré-capitalista, pré-industrial. Por exemplo, uma sociedade tribal, ela teria uma organização mecânica, como se fosse um mecanismo, e não um organismo, né? Porque ele fala assim que qual a diferença? Que a socialização orgânica ela cria uma interdependência maior, né? Por exemplo, todos nós, cada um exerce uma função na sociedade e ao mesmo tempo a gente está interligado. Assim, eu vou me alimentar. Eu que produzo meu alimento, eu que planto, eu que faço tudo, não, dependo os outros órgãos da sociedade, que eu tenho que comprar no mercado, e esse produto que está no mercado, ele já veio
do campo que foi produzido, ou então ele é industrializado, aí passou por várias etapas. Então, tudo que a gente vai fazer na sociedade industrializada, a gente depende um dos outros. Isso que ele quer dizer. E, por exemplo, as diversas profissões que tem, as especializações, né? Que o Durkheim chama de especialização. Cada pessoa faz uma função. Eu sou professora, mas se eu tiver um problema de saúde, eu tenho que procurar o profissional certo. Se eu tiver um problema, uma questão de processo, que tiver um processo na justiça, eu tenho que procurar outro profissional. Então, as pessoas são interligadas. Essas especializações em várias funções, as profissões, né? A formação profissional é como se fosse assim, cada um numa área. E aí as pessoas dependem uma das outras, né? Porque aí ela tem que recorrer aos outros para poder resolver as coisas, né? Por exemplo, as roupas que a gente usa, a gente que produz a nossa própria roupa, a gente que costura, que faz, não. Você tem que depender da produção industrial têxtil, né, para poder adquirir suas roupas, né? E aí na sociedade capitalista, como que você vai adquirir? Você tem que trabalhar para você ser remunerado, receber o salário, poder comprar. Então tudo assim está interligado. Ele quer dizer assim que nessa sociedade industrializada está todo mundo interligado e interdependente. Todos dependem um dos outros. Só que essa análise dele, ele não vai falar muito da questão da desigualdade, né? Como outros autores vão falar, como Karl Marx e o Max Weber. Porque, por exemplo, Karl Marx, ele trabalha com o conceito mais de classes sociais mesmo, né? E na época que ele escreveu, no século XIX, ele classificou duas classes sociais, proletariado e burguesia. Aí ele classificou nessas duas grandes classes que formava a desigualdade na sociedade daquela época. Quem era a burguesia? Eram os donos de indústria, os banqueiros, comerciantes, que tinham, ele tinha chamado meios de produção. O que é o meio de produção para Karl Marx? Se ele tem uma empresa, ele tem as máquinas para produzir mercadoria, tudo isso é um chamado meio de produção. E a classe proletária era a classe trabalhadora ou a classe operária, que eram os trabalhadores. Essa classe ela não tem meio de produção, ela só vende a força de trabalho dela e em troca ela recebe o quê? O salário. Então é a classe que vive do salário. Ela não tem como gerar lucro e aumentar o capital dela, porque ela não tem os meios de produção, ela só vende a força de trabalho. Agora, a classe capitalista, a burguesia, que ele chama burguesia, eles têm o meio de produção. Quando eles estão produzindo, por exemplo, se o cara tinha uma indústria automobilística de carro, ele vai ter lucro, porque ele gasta ali para produzir, ele paga os funcionários, mas sempre sobra um lucro para ele, que o Karl Marx chama de mais-valia. E esse lucro vai fazer ele dobrar o capital dele, vai acumular capital, ele vai aumentando a renda dele, aí ele vai abrir, ele tem uma fábrica, ele abre outra, aí já começa a ganhar o dobro do que ele ganhava, e vai aumentando, aumentando. Sempre ele vai ter uma forma de otimizar o lucro, de ganhar mais. E já o trabalhador, ou o que vive do salário, classe trabalhadora, que o Karl Marx chamava de proletariado, não tem como fazer esse processo aí de obter lucro ou mais-valia. Por isso que ele fala que a classe capitalista, burguesia, explora a classe trabalhadora e enriquece através dessa exploração. Aumenta a renda dele, o capital, através da exploração da classe trabalhadora. Esse tema é bastante complexo, né?
Por enquanto, eu vou parar por aqui, porque a nossa aulinha é curtinha. E na próxima aula a gente vai estudar isso melhor. Que aí eu vou falar direitinho o conceito de classes sociais do Karl Marx, tá? Por enquanto, eu só dei uma introdução. Eu vou explicar para vocês por que esse nome burguesia, por que esse nome proletariado que ele deu, né? E se a gente for pensar, nossa sociedade, ainda existe na nossa sociedade hoje, né? A classe, a burguesia e o proletariado? Ou era só naquela época lá, no século XIX? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso, tá? Até mais. Tchau.